Porque o cristianismo ou o evangelho de Jesus Cristo é o único caminho e a religião verdadeira, a única que pode salvar o ser humano. Sendo o cristianismo a única religião que pode efetivamente religar o homem a Deus, que o significado de religião é religação, a única pessoa que pode religar nós pecadores a Deus é Jesus Cristo. As outras religiões são apenas invenções humanas e até mesmo com certo ponto tem um dedo do próprio inimigo, Satanás. O cristianismo é, portanto, a única religião verdadeira, que significa nada a mais do que dizer que o cristianismo é a única forma que realmente religa o homem a Deus. Todas as outras religiões são tentativas frustradas para fazer a mesma coisa com outros meios, que começam pelo homem e não por Deus. Dizer que as outras religiões são falsas não significa dizer que elas não sejam religiões ou que elas não tenham algo de bom. Significa simplesmente dizer que elas não funcionam quando o assunto é salvação. Ainda que possam trazer algo de bom em outras áreas, assim como há várias chaves numa casa, mas só uma funciona para abrir a fechadura da porta da sala. Assim também, Jesus é a única chave que nos abre a porta da salvação. Nenhuma outra funciona. É por isso que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus é o canal perfeito. Jesus é a chave que abre a porta. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é aquele que nos livra da morte, pois morreu para que nós pudéssemos viver. Ele pagou o preço do pecado para que aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quanto, porém, aqueles que deliberadamente escolheram rejeitá-lo, só há um preço a pagar pelos seus pecados, a morte. A morte é o salário do pecado, como diz Romanos, capítulo 6, versículo 23. É o curso natural de todo ser humano que tenta alcançar a Deus por meio de si mesmo. Obras imperfeitas e não por meio de Cristo, obras perfeitas. As outras chaves podem até servir para abrir outras portas, porém aquela porta é só aquela chave que abre. Da mesma forma, há muitas religiões que estimulam o homem a fazer o bem ao próximo e que servem para muitas coisas declaradamente boas. E nenhum cristão contesta isso. Mas só há uma religião que possa ligar o homem a Deus na questão de salvação, que é a fé em Jesus Cristo, onde está fundamentado aquilo que conhecemos como cristianismo, uma vez que Deus decidiu perdoar o mundo através de Jesus. Os que forem condenados serão condenados pelo perdão que recusaram. Você também pode se perguntar, e as boas obras, elas podem levar à salvação? Este é o ponto em questão. Boas obras não cancelam as más obras. O homem ainda seria merecedor da morte, ainda que tivesse cometido um único pecado contra Deus em toda a vida. E sabemos perfeitamente bem que cometemos muitos erros do que isso. Portanto, se existe um Deus perfeito, nós só podemos chegar até Ele através de um caminho perfeito, não por nossas próprias obras, porque nossas obras não são perfeitas. Isso descarta logo de cara todas as religiões que ensinam salvação por obras. Na prática, isso significa todas, exceto o cristianismo, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas. Ensinar a salvação por obras é dizer que podemos fazer por nós mesmos aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Porém, se não é por obras, como seria? O que poderia ser este canal perfeito que nos ligaria a Deus? A resposta é curta e objetiva: Jesus. Nossas próprias obras não são perfeitas para nos ligar a Deus, mas a deles foram. Cristo pagou o preço em nosso lugar e é, portanto, somente pela fé nele que podemos nos ser salvos. Jesus, ao descer à terra e viver uma vida perfeita, nos deu o presente da salvação e agora cabe a nós somente aceitarmos esse presente pela fé nele. Essa fé não é uma boa obra, é somente a não rejeição ao sacrifício de Cristo em nosso favor. Ninguém, portanto, pode se ensoberbecer pensando que conseguiu a salvação pelo próprio esforço.
A salvação não pode ser pelas obras, porque por melhor que nossas obras sejam, elas nunca serão perfeitas para nos ligar a um Deus perfeito. As obras não são capazes de fazer este elo. Todos nós pecamos e pecamos todos os dias. Mesmo alguém que vive de fazer caridade e que não comete nenhuma falha grave, também perde a cabeça de vez em quando e com certeza já mentiu, já xingou alguém, já julgou o próximo, já roubou coisas pequenas e já cometeu delitos que são suficientes para obstruir este canal das boas obras que nos levam a Deus. Por melhor que as nossas obras possam ser, elas nunca serão totalmente perfeitas, pois estamos sempre mesclando nossas boas ações com mais ações. Talvez essas obras imperfeitas fossem suficientes para nos ligar a um Deus imperfeito, mas somente obras perfeitas podem nos ligar a um Deus perfeito. Então, queridos e amados irmãos, chegamos mais ao final de um vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like também e o seu comentário para que o YouTube possa divulgar e recomendar esse vídeo para mais pessoas, que mais pessoas possam ser esclarecidas e tirar a dúvida sobre a questão da salvação, que é o estudo de soterologia, que a gente faz bastante aqui neste canal, certo? Não esqueçam de ler as Escrituras Sagradas, também de ter uma vida de oração, para que Deus possa cumprir o propósito em sua vida. E também não se esqueça de estudar a Bíblia para sempre ter a nutrição suficiente para o seu espírito. Nós nutrimos o corpo com alimentos, com comida, para ficar forte, fazendo exercício físico, dormindo e cuidando dele. E o espírito nós cuidamos com a palavra de Deus para nos nutrir e ficarmos mais fortes com o Evangelho. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.